O convidado de hoje é o procurador do Estado, um dos juristas mais respeitados do país, o doutor Rogério Greco. Conheci o Rogério Greco lá em Belo Horizonte, um empreendedor também fantástico. Eu quero ver, você vai acompanhar comigo agora essa entrevista, porque nós temos momentos polêmicos nessa entrevista. Ele vai falar da morte de Teoriza Vasque, inclusive, explosões a caixas eletrônicos, corrupção com pagamentos de propina por parte de empreiteiras e Caixa 2 em campanhas eleitorais. Nós vamos ver agora o nosso Papo Café lá em Teoflotone. Balança, Teoflotone! Nosso Papo Café de hoje traz um dos maiores juristas do Brasil, que teve o nome recentemente citado para ocupar a vaga do ministro Teoriza Vasque, e as suas obras já venderam quase 700 mil unidades pelo país e pelo mundo. Seja bem-vindo ao Papo Café, doutor Rogério Greco. Prazer enorme estar aqui com vocês. Doutor Rogério, com relação à citação do seu nome para ocupar a Suprema Corte no lugar do ministro Teoriza Vasque, por que não deu certo? Não, acho que não tinha nem chance de dar certo. Porque, na verdade, eu recebi o convite, até fiquei surpreso com isso. Eu estava fazendo um curso fora do Brasil, estava fazendo um curso, inclusive, com o nosso amigo Jefferson. Estava fazendo um curso na Espanha. Quando eu recebi essa ligação, me perguntando se eu me importaria do meu nome ser colocado nessa disputa. Quem é que se importa do nome ser colocado para ser ministro supremo, né? Mas um grupo de congressistas fez isso, tentou essa vaga no Supremo, mas era muito difícil, principalmente porque eu não tenho contato político nenhum e a gente sabe que o cargo é altamente político, né? Tanto é que o ministro atual era o ministro da Justiça. Essa vinculação de um ministro da Suprema Corte com a política não contamina a atuação do magistrado? Olha, honestamente, eu acho complicado. E a gente tem visto, infelizmente, isso acontecer em algumas situações. Então, é claro que a gente não pode, embora haja uma separação formal entre os poderes, como a Constituição diz que eles são harmônicos, mas independentes, mas essa mistura ela é ruim, porque a gente perde um pouco a independência, perde um pouco a liberdade para julgar. Então, acho que quanto mais equidistante, melhor. O senhor acredita que o acidente do avião do ministro Teoriza Vasque é acidente mesmo? Rapaz, vem a teoria da conspiração, né? Mas assim, tudo, eu não posso dizer que se foi acidente ou não. O senhor conhece bem o Rio de Janeiro? Conheço bem o Rio, O piloto, inclusive, era um piloto super experiente. Ele era instrutor de voos naquela região. E recomendava não fazer o que fez? Então assim, é muito difícil. E a gente não pode descartar essa hipótese, porque a gente vê aí, eu tenho estudado muito com relação principalmente a atos de terrorismo, essas coisas todas, e a gente vê efetivamente influências assim, de coisas que você jamais acreditaria que acontecesse. Então, não é uma possibilidade descartada. Eu não posso dizer, aconteceu isso. Eu não sei, porque eu não fiz parte da investigação. Mas pode ter sido uma sabotagem ou não. Essa questão da corrupção e essa questão de que dos 11 ministros do Supremo, somente o ministro Gilmar Mendes não foi colocado pelo atual governo. O senhor acredita que, por ter essa corte uma participação incisiva na questão de passar o Brasil a limpo, isso vai até quando? Olha, eu acho que a tendência agora é ir até o fim, porque a corte ela já tem tido algumas renovações. E as pessoas que têm entrado no Supremo Tribunal Federal têm mantido, pelo menos, essa posição de ter uma caneta mais dura, mais pesada com relação à corrupção. A gente teve um momento que foi uma espécie de virada de página, que foi aquela primeira operação do Mensalão. Na minha opinião, as penas do Mensalão, elas foram extremamente baixas. Foram penas ridículas, na verdade, para aquele grupo político. Então, você condenar, por exemplo, um José Dirceu, que era o cabeça de toda aquela operação, a uma pena de 7 anos e 11 meses por tudo aquilo que ele fez, é uma pena ridícula. Você sabe por que a pena é de 7 anos e 11 meses? Tem ideia? Porque nós temos 3 regimes, um aberto, um semiaberto e um fechado. A partir de 8 anos, um mesinho só a mais, a pena do José Dirceu teria que ser cumprida em regime fechado. Então, como a pena foi de 7 anos e 11 meses, o regime do José Dirceu foi um regime semiaberto. E eu te pergunto uma coisa, agora eu que vou te entrevistar. Por que o nome do Moro aparece tanto? Por que só se fala em Moro? Se o Moro for candidato a presidente, ele é eleito. Por que só se fala em Moro? É Moro pra cá, Moro pra lá, e passeata com o retrato do Moro, boneco com a figura do Moro. Por que o Moro? Sabe por quê? Por uma questão muito simples. O Moro só está fazendo o que tem que ser feito. Só isso. Ele não está fazendo absolutamente nada demais. Nada, nada.
Quem investiga, na verdade, não é o Moro. Então o nome dele aparece muito. Uma equipe fortíssima da Federal, tem uma equipe muito do Ministério Público, e essa equipe entrega para o Moro. E o que o Moro faz? Ele banca a conta, coisa que antigamente não acontecia. O que é bancar a conta? O Ministério Público vai e representa, solicita a prisão preventiva, e ele concede. O Ministério Público vai, nas alegações com base no conjunto probatório, pugna pela condenação, e ele condena. Isso não acontecia. Não é porque eu sou do Ministério Público, mas o Ministério Público teve um papel fundamental nessa mudança, porque a gente recebeu garantias que antes de 88 a gente não tinha. Então, o papel nosso hoje tem sido fundamental. Doutor Rogério, um dos maiores problemas hoje que a gente observa é que todas as vezes em que um político é denunciado, ele diz, não, a minha prestação de contas está de acordo com a lei. Só que agora um senador se tornou réu e há um indício fortíssimo de que a prestação de conta dele é de caixa 2. Isso vai quebrar esse discurso? Esse é um discurso, na verdade, o termo correto para isso chama-se palhaçada. Imagina que um sujeito só viva do tráfico de entorpecentes. Imagina que o seu cliente é o Pablo Escobar, o falecido Pablo Escobar. E ele te faz uma contribuição de campanha de 10 milhões de reais. Você acha que esse dinheiro veio da onde? Ele só é traficante de drogas. Ele só faz isso. Então, assim, essas empresas todas que a gente vê, Odebrecht, todas essas que estão agora... Ele mesmo teve que maquiar isso para se tornar claro. Presidente da Colômbia. Teve que colocar um teste de ferro. Verdade. Então, todas essas empresas que agora a gente está vendo exatamente o que elas faziam, isso era um adiantamento daquilo que elas obteriam no futuro. É só isso. Todo mundo sabe disso. Mas o que vai prevalecer? Mas é uma doação oficial. Claro, meu amigo, que é uma doação oficial. Eu te pergunto, agora deixa eu te entrevistar de novo. Você é empresário. Qual é a finalidade do empresário? Executar a obra. Não, do empresário de uma forma geral. Nós estamos aqui numa livraria linda, show de bola. Qual é a finalidade de vocês na livraria? Lucro. Essa é a finalidade do empresário. Ninguém abre isso aqui porque quer ter prejuízo. Não é isso. Você é um empresário, você quer ter lucro na sua empresa, não é assim? Sim. Aí você vai pegar 10 milhões limpinhos da sua empresa, 20 milhões limpinhos e entregar para uma campanha política? Você é tão patriota desse jeito? Esse dinheiro suado que você tem, você pega tudo limpinho e entrega para um candidato concorrer, e pior, entrega para partidos opostos? Amigo, isso não tem lógica. Claro que isso não tem lógica. Ou seja, já está mais do que demonstrado que quando as empresas faziam isso, elas estavam antecipando aquilo que elas receberiam lá na frente, frutos de superfaturamento. Agora, por que o Emílio Odebrecht está preso e quem recebeu não está preso? É assim, estão começando a ficar presos. Né? A gente está vendo agora o Sérgio Cabral sendo preso, as pessoas que estavam envolvidas nessas obras todas começando a ser presas. Mas quando chega na esfera do governo federal, a coisa muda. Eu tenho certeza que dificilmente você vai encontrar uma obra que não seja superfaturada. Então você tem uma licitação, vamos supor, vamos construir um estádio aqui em Teófilo Otoni. Então, beleza, vamos construir o estádio, a licitação está por 100 milhões de reais. Essa obra jamais vai terminar por 100 milhões de reais. Ela vai passar para 300, ela vai passar para 500. Mas, amigo, mas não eram 100 milhões a obra? Não. Mas aí acontece, não existe isso. A gente sabe que tudo isso é maquiagem para poder lesar o povo. Nós somos explorados há 500 anos. A gente não para de sangrar. Então, agora você imagina se nós conseguíssemos no Brasil trazer a corrupção para índices toleráveis. Não é acabar com corrupção, não. Não existe corrupção no mundo inteiro. Você gosta, tem país sem corrupção, isso é bobagem, isso é utopia. E desde que existe o homem, existe corrupção. Mas eu digo trazer para níveis toleráveis. Se você conseguir isso, o Brasil seria com certeza absoluta uma das 3 maiores potências do mundo. Mas esses políticos corruptos, seja em nível municipal, estadual, federal, são verdadeiros genocidas. As pessoas me perguntam assim, Rogério, você é a favor da pena de morte? Claro que não. Por um monte de razões eu sou contra a pena de morte. Mas, no que diz respeito a crimes contra a administração pública, se eu tivesse que optar pela pena de morte, seria nesses casos. A mercantilização das academias de direito hoje contribui para que os profissionais que saem da academia não tenham tanta capacidade operacional ou qualidade profissional? Assim, eu fui professor de curso preparatório para concurso durante muitos anos, durante aproximadamente 20 anos. E o índice que a gente recebia, esses alunos recém-formados, era um índice assim, baixíssimo, fraquíssimo. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Por que, vou te entrevistar de novo, por que num concurso público, por exemplo, para o MP, para o Ministério Público, para a magistratura, se inscrevem 5 mil candidatos e passam 30, e passam 20? Já teve concurso aqui em Minas que passaram 3, já teve concurso federal que não passou nenhum.
Olha aí, por que 5 mil se inscrevem e passam 30 e passam 20? Por que isso? Porque o nível é muito fraco, infelizmente. Tanto é que a gente está fazendo aqui, já aproveitando esse gancho, a gente está fazendo aqui em Teófilo Otoni um curso de Ciências Penais e Segurança Pública, com pós-graduação, justamente buscando isso, buscando qualificação. Então eu vejo, por exemplo, assim, o meu concurso, quando eu comecei a estudar para concurso, o concurso que eu mais queria fazer era o concurso para a polícia. Então se eu tivesse passado no concurso da polícia, porque na época não abriu, eu queria fazer um concurso para a Polícia Federal, eu queria fazer um concurso para delegado. Isso já percebeu que eu sou carioca também, né? Eu queria fazer um concurso para delegado, né, de Polícia Civil do Rio, e não abriu. Mas o meu concurso era para a polícia. Essa questão de pagar ou ressarcir o preso por danos pessoais dele dentro da unidade, essa inversão de valores, a gente tem a impressão de que hoje a justiça está a serviço do detento, do preso, do marginal. E o cidadão de bem, ele recebe o quê? Será que não dava para tirar um pouco desse dinheiro dele para... A minha tese de doutorado foi sobre o sistema prisional. Eu defendi essa tese em 2005. E a última pessoa que quer tratar o preso de forma paternalista sou eu. O preso, a família do preso, o camarada estava preso. O sujeito foi morto dentro do sistema prisional. Ele foi condenado a uma pena de privação de liberdade. Ele foi morto por ineficiência do Estado. A família tem direito à indenização? Claro que sim, isso não tem dúvida não. Como você, andando nas ruas aqui de Teófilo Otoni, de Valadares, se você for roubado, se a sua filha for vítima de um estupro, se alguém da sua família for vítima de uma violência, você tem direito à indenização? Sim, é porque o Estado opta de forma equivocada. Então, não é que o preso não tenha direito, todos nós temos o direito, só que o Estado parece que o foco dele é diferente. Assim, não justifica o Brasil inteiro precisando de obras, precisando de mão de obra, e você não colocar esses presos para trabalharem, não justifica isso. Na Espanha, para que você tenha uma ideia, eu visitei um sistema prisional chamado Topas. Na Espanha, aproximadamente 75% dos presos espanhóis, dos presos que estão no sistema penitenciário espanhol, são estrangeiros. Por isso você vê essa onda de xenofobia muito forte, chegam lá, às vezes brasileiros querendo entrar na Espanha, são barrados, a gente fica todo com raivinha, com nojinho, eu fui barrado. Barrado, meu amigo, que só pratica crime lá estrangeiro. Se só 25% da minha população pratica crime e o resto do sistema é composto por pessoas de fora, eu vou ficar com aversão ao estrangeiro. É assim que funciona. Mas como é que eles tratam o preso? Eu vou te falar uma coisa, não é pra você ficar com raiva não, nem as pessoas que estão de casa ficam com raiva também não. Mas é uma forma que eles têm de ressocializar. Hoje no Brasil você não fala mais em ressocialização. Ninguém discute mais ressocialização. O que você fala é o pagamento do mal pelo mal. Você quer que a pena seja dura, você quer que a pena seja severa. Quando acontece as mortes no sistema prisional, todo mundo fica feliz, que a gente fica assim, a menos 10, menos 20. Normalmente é isso que a sociedade pensa. Então, deixa eles matarem. O filho do deputado estava certo em falar que tinha que matar mais. Não tem que matar mais, pô. Porque ele que tem que morrer de falar de desgraça dessa. Porque, assim, a gente tem que cuidar das pessoas. Não foi o Estado que colocou? Lá dentro? Não foi o Estado que condenou? Então a liberdade do Bruno está certa. Está certíssima. Mais do que certa. Certíssima. A gente tem que entender... Mas não foi incompetência da justiça? Não foi incompetência. Sim. Não é incompetência da justiça, é incompetência da lei. Mas da justiça não. O Bruno recebeu uma pena. A lei diz que, cumprido determinado tempo, a pessoa tem direito a sair do sistema prisional. E ele cumpriu. Aí o que a sociedade quer? Você quer que o Bruno seja padeiro? Você quer que ele seja... Não, o Bruno só não pode jogar bola. Não, jogar bola não pode jogar bola por quê? Não é a profissão dele? Aí a turma reclama da violência. Não, mas que a violência está aumentando, que isso, aquilo... Meu amigo, vai aumentar. Imagina, aqui em frente da livraria tem tráfico de entorpecente. Vamos imaginar dessa forma. Beleza. Você ligou para a polícia, veio aqui uma patrulha, prendeu o traficante de drogas que estava em frente da livraria. Que o ponto dele era ali. Pergunta, isso acabou com o tráfico aqui em frente? Não. Aquele cara foi preso, mas imediatamente no lugar dele veio outro. Aí sabe o que acontece? Aquele que estava preso cumpriu a pena dele. Aí o Estado não ressocializa, não se preocupa com aquele camarada, ele sai do sistema. Ele vai ter que sobreviver de alguma forma. Ele não aprendeu absolutamente nada. Quando ele sai do sistema, ele não consegue trabalhar num emprego lícito, vamos dizer dessa forma. Você acha que ele vai fazer o quê? Ele vai voltar a traficar. Então eu tinha um, agora eu tenho dois. Os dois foram presos. E esse ciclo não acaba. Você acha que o artigo de lei do Japão ele é mais inteligível do que o nosso? O nosso fala assim, subtrair para si ou para outra e coisa ali. Não, estrutura social. Pronto, acabou.
Então, assim, se você não resolver o problema social, você não consegue resolver o problema de violência. Mas não aqui tem jeito. é a lei do toma. Mas se você resolve o problema da estrutura social no Brasil, o político perde o emprego. E esse que é o grande lance. Esse ciclo tem que acabar. Então, como é que a gente consegue acabar com esse ciclo? Mas quem que puxa esse freio de mão? Não, nós já estamos começando a puxar. Como é que a gente puxa esse freio de mão? Prendendo os políticos corruptos. Porque esses caras são genocidas. Tem alguém no Brasil com essa capacidade? Ué, mas não está começando a acontecer? Mas é lento. Não, mas as coisas acontecem de forma lenta, não tem jeito. Mas o colarinho branco é lento. Isso me dá uma angústia também. Mas as coisas estão começando a acontecer. Volta, a gente deve ter mais ou menos a mesma idade. Volta antes da Constituição de 88. Volta aquele período que antecedeu a Constituição de 88. Você ouvia falar de algum político sendo investigado? Você não tinha nem noção disso. Então, depois da Constituição de 88, depois que o Ministério Público passou a ter esses direitos e garantias fundamentais previstos lá na Constituição de 88, essas garantias, isso começou a mudar. Antigamente, o que o político fazia com o Ministério Público? Pegava um promotor de justiça, eu quero trabalhar em Teófilo Otoni. Eu tinha que vir aqui, falar com um político da região, o camarada que mandava aqui na região de Teófilo Otoni, para saber se eu podia vir para cá ou não. Quando veio a Constituição de 88, isso acabou. Eu agora tenho inamovibilidade, eu tenho irredutibilidade de vencimentos, eu tenho vitalidade. Eu trabalhei numa comarca que eu processei metade da Câmara dos Vereadores. O presidente ficou preso comigo 4 anos. O cara era tão burro, tão jacu, que ele pegava, na época era cheque, ele pegava cheque, que era de repasse da prefeitura para a Câmara, e depositava direto na conta dele. Foi só quebrar o sigilo bancário do camarada. Ele chegou na cidade, assim, vendendo almoço para comprar o jantar. De uma hora para outra, o cara que tá duro anda com os cortes RT na cidade. E terno de linho, isso. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada com esse camarada. Mas acontece que nessa época, o senhor, como representante do Ministério Público, era uma pessoa que buscava informação. Não, hoje, alguns promotores esperam ser provocados. Eu tenho que ter provocação. Provocação de quê? Se a situação está ali, se ele liga a televisão... da notícia, acabou. Exatamente. Você não precisa que ninguém vá ao Ministério Público. Mas infelizmente tem colega seu, doutor. Aí está fazendo um péssimo trabalho. Tem que esperar chegar para... Não, na minha mesa aqui não tem nada. Idiotice. Isso não existe. Então o promotor... Está erradíssimo. E tem que ser punido por conta disso. Ele está prevaricando. Você sabe que a arrogância no serviço público começa com... Você já é tratado mal na portaria. É como se o porteiro, ele próprio fizesse a triagem, já te trata mal, é cara feia, assim, sabe? Como se ele fosse o cara do... Mas o problema é que você chega na promotoria, vem um bloco de estagiários, assessores e pessoas para poder conversar, até você chegar no palácio do promotor. Está errado, erradíssimo. Isso não é para ser assim. Tem que ser mais direto. Com certeza absoluta. Como eu estava te dizendo, eu sempre trabalhei em promotoria de atendimento ao público. E aí a minha determinação para as pessoas que trabalhavam comigo, para o nosso serviço de administração, era que ninguém ali naquele lugar, se eu tivesse marcado 1h da tarde para ser atendido, ele seria atendido 5:1, mas não seria atendido 1h05. Porque as pessoas têm seu tempo. Então, você acha que só seu tempo é importante. Aí você vai lá e fica tomando aquele chá de cadeira para poder falar com o promotor. Quem é promotor? Quem é juiz? São todos servidores públicos. Ninguém é mais nem menos do que ninguém, não. Cada um tem seu papel. Então, as pessoas não podem confundir as coisas. Eu passei no concurso, tive o privilégio de passar? Tive. Mas tem outras funções importantes. Fica aqui em Teófilo Otoni 30 dias sem a pessoa recolhendo lixo para ver como é que fica essa cidade. Doutor Rogério, tem uma outra questão seguinte. Um problema seríssimo no Brasil. Nós estamos falando da legislação, mas quem faz a preparação dessas leis, a correção dessas leis, a modificação, são políticos, são pessoas que talvez não tenham a mesma capacidade, a mesma escolaridade que o senhor tem. Com certeza, isso é erradíssimo. Eu tive em Brasília, no gabinete de um senador amigo meu, e não vou dizer o nome para não ser indelicado, e ele era autor de um projeto de lei, e ele queria que eu participasse de uma discussão. Eu achei uma coisa indelicada, porque não tinha nada a ver, não trabalho com ele. Mas ele falou, não, Rogério, vai lá, escuta aí, faz parte da discussão, então não sei o quê. Beleza, fui. Sabe qual era o projeto? O projeto dizia o seguinte, e veio lá a comissão no gabinete dele para discutir o projeto, tal, comissão do governo, e o projeto dizia o seguinte, que se um adolescente ficasse lá, né, com uma medida restritiva dele lá, se ele ficasse lá internado durante um determinado período, se ele completasse aquele período máximo que ele pode ficar, se tivesse um laudo dizendo que aquele menino ainda demonstrava algum traço de periculosidade, ele poderia continuar internado e, na verdade, preso até acabar a periculosidade.
Como se no Brasil permitisse pena de prisão perpétua. Fala isso para a população, vai adorar. No Rio tinha um deputado, não sei se já faleceu, que era o Sivuca, e o ditado dele era o seguinte: bandido bom é bandido morto, e tem que ser enterrado em pé para não ocupar espaço. Fala isso para a população do Rio. Você só vive na violência, rapaz, você quer que todo bandido morra. Você acha que um camarada desse é eleito? Claro, eu quero é o Sivuca, porque o Sivuca que vai resolver. Você está entendendo? Então, esses discursos agradam a população, mas a Constituição não permite esse tipo de coisa. A gente vê toda hora, é período de eleição. Tem um estelionato eleitoral violento, que vem os políticos, não, nós vamos implementar no Brasil pena de morte, nós temos que implementar a pena de prisão perpétua. Meu amigo, não acredita nisso, porque a Constituição proíbe terminantemente, é cláusula pétrea, não pode ser modificada nunca mais, nunca mais. Esquece essa discussão. Explosão de caixas eletrônicos, bancos no Brasil, inclusive aqui na região nós tivemos um final de semana bastante preocupante. Quando é que esses ataques deixarão de ser um crime simples para se tornar um ato de terrorismo? Verdade, está precisando de uma modificação séria, assim, um aumento gravíssimo nas penas com relação a isso. E normalmente, quando isso acontece em caixas eletrônicos, quando não há vigilante, não há nada nos caixas eletrônicos, isso se considera crime de furto, que a pena é baixíssima para esse tipo de situação, mesmo praticado com explosivos. Então, assim, está na hora da gente rever esse tipo realmente de punição com relação a esses crimes. Que destino o Brasil vai tomar, doutor? Olha, assim, eu sou otimista, né? Eu acho que o Brasil está mudando aos pouquinhos. Eu acho que a minha geração não vai ver um Brasil muito melhor. A nossa geração não vai ver. Talvez a dos meus filhos não, mas a dos meus netos sim. Então, eu acho que daqui a 50 anos o Brasil vai ser talvez uma das maiores potências do mundo. Mas se a gente continuar com esse combate efetivo à corrupção. Porque o grande cancro, o grande câncer do Brasil chama-se corrupção. A gente não tem terrorista, mas por outro lado a gente tem um corrupto que é infinitamente pior do que ele. Mas o Moro não vai ser presidente? Acho que não. Eu acho que o Moro não tem essa vontade também, não. Mas o que na verdade o meu desejo é que a justiça de uma forma geral acorde. Não só o Moro, mas que em todos os lugares, em todas as comarcas, no Brasil inteiro, a gente dê esse combate realmente assim, porque a gente prende muito e prende mal. Quem tinha que estar preso está solto, quem tinha que estar solto está preso. A grande realidade do Brasil é essa. Doutor Rogério, muito obrigado pela sua presença aqui no Papo Café. Até quinta-feira, se Deus quiser. Este foi o Papo Café com o nosso Fantoni Peço, sempre com muita sensibilidade para tratar os assuntos, né? Muita sensibilidade. Dr. Rogério Greco, um dos juristas mais respeitados desse país, fundador de uma das escolas mais reconhecidas de preparação para juristas neste país, o Pretório, e nós acompanhamos aí uma conversa muito enriquecedora aqui no nosso Balanço Geral. Eu não tenho dúvida alguma, Dr. Rogério, 50 anos eu acho pouco, mas talvez os nossos netos, uma geração futura, possa sim ver um Brasil livre da corrupção, que é, sem dúvida alguma, o maior câncer da nossa sociedade. Tem um intervalo chegando aqui no nosso Balanço Geral.